Gente, 49 anos sem perder. Eu não acredito que isso aconteceu ontem. Quer dizer, eu acredito. O que aconteceu com esse Palmeiras? O Lomba falhou ali naquele gol? Porque foi com o pé, não tinha que ir com a mão ali. O que aconteceu, Miller? Não, eu acho que foi no contrapé ali, né, Miller? Você pode dizer melhor o que aconteceu ali. Não foi culpa do Lomba, não, absolutamente. Né? Os 2 gols, os 3 gols que o Palmeiras sofreu, Michele, nenhum foi culpa do Lomba. Bazete, o que aconteceu com o Palmeiras? Eu acho que é muito simples. É melhor o Abel Ferreira ser criticado por causa de uma derrota na estreia da fase de grupos da Libertadores do que ele escalar os titulares e no domingo perder uma final e aí vão falar com todos os titulares desgastados. Corre o risco de um dos jogadores que são importantes sofrer uma lesão. Então eu acho melhor realmente a estratégia, ao meu ver, foi acertada. Ele dá rodagem para os garotos e que, diga-se de passagem, são garotos talentosíssimos, né? Porque a base do Palmeiras tem feito um trabalho excelente. Exatamente, a garotada é maravilhosa. E assim, o Palmeiras vai conseguir contornar essa derrota, tem tudo para passar em primeiro do grupo. Agora eu vou dizer uma coisa para você, Michele. Ontem o Palmeiras aconteceu o seguinte, as chances que o Bolívar criou, fez. As chances que o Palmeiras criou, não fez. Porque a jogada do gol do Flaco Lopes é uma jogada individual, diferente. Aliás, esse aproveitou bem a oportunidade recebida. Mas né? isso é um tapa na cara do Abel. Aí eu concordo com você agora. Por quê? Porque ele sempre tem priorizado o Navarro. Sendo que o Flaco Lopes joga muito mais que o Navarro. Tanto é que ele provou isso ontem, jogando. Então o que acontece? Esse time do Bolívar é muito ruim. Muito, muito ruim. Então grava o que eu tô falando hoje. O jogo de volta aqui, o Palmeiras vai dar um sacode nesse time. Ah, vai porque também vai com os titulares. Não, porque um time como o Bolívar, além da ruindade, quando desce pro nível do mar, atrapalha todo, sente né? demais. Olha, vamos conferir o olhar de mestre Alberto Helena Júnior sobre essa primeira rodada da Libertadores? Na tela. Oi, minha janela para o mundo. Confesso a você que em mais de 70 anos acompanhando o futebol, como espectador e cronista, jamais havia ouvido falar de um time chamado Alcas, pois foi para esse time, 12º colocado no campeonato equatoriano, que o poderoso Flamengo perdeu. Mesmo com um time misto, o Fla é anos-luz superior ao Alcas. Não fosse esse entrave chamado Vitor Pereira. Sim, há sempre esse adversário fatal, a altitude. Mas pior do que ela é a atitude. Ainda mais letal, a desorganização tática que tomou conta desse time. Assim como se deve boa parte da derrota do Palmeiras à altitude. Mas o Verdão, que entrou em campo, era o Verdinho, o time todo reserva. Dessa rodada da Libertadores, só escapa o Fluminense, que derrotou em Lima o Sporting Cristal com seu time titular e sem problemas com a altitude. É que para o Diniz não tem essa de um time misto ou reserva. Vale muito mais manter o conjunto afiado. Beijos, meu anjo. Beijo, mestre. Boa Páscoa para o senhor. Olha, ontem eu falei que não ia dar certo por todo mundo reserva, até o goleiro reserva, Bel. Como é que põe o goleiro reserva? Vai ver, vê que eu falei, não falei, diretor? Da Bolívar. Mudou? Como mudou? O que eu tinha falado antes? Estão aí falando, o Palmeiras é o supra-sumo. Não, vai com reserva o Palmeiras. Então. Ai, não sei, tô sentindo uma coisa. Entendeu porque eu... Tô sentindo uma coisa e senti. Não deu. Bora pro Allianz Parque bater um papo com o Alexandre Silvestre. Silver! Você já veio hoje aqui, Silver? Não, né? Eu tenho a impressão que eu tinha te visto já. Todo dia a gente se vê, né? A gente se viu no corredor, não foi? Sei lá, aquela coisa é intenso. A gente já tá em abril, né? A gente passa tanto tempo junto com esse povo do trabalho. Silver, fala uma coisa pra mim. O que o Abel Ferreira falou ontem, depois dessa derrota? Qual que foi a justificativa dele? Foram várias, Michele. Boa noite para você, boa noite aí, Bazégio, Miller, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Estou aqui de frente ao campo do Palmeiras, Bela Arena, Allianz Parque.
palco da finalíssima do Campeonato Paulista, domingo, 4 da tarde, cobertura completa no Mesa Redonda, com o ambiente do jogo, chegada das torcidas, a partida, o pós-jogo, vale o título do Paulistão 2023. E o plano do Abel Ferreira para esse período, finais do Paulistão e estreia na Libertadores, não deu certo ainda. Eu tô passando um pano no português, mas por que ainda não deu certo? Claro que já estava no planejamento, jogar com time reserva em La Paz. Ele mesmo disse isso após a derrota para o Água Santa. Não estava no plano dele perder para o Água Santa em Barueri do jeito que perdeu, e também mesmo com o time reserva não estava no plano dele perder em La Paz na altitude. E não fazia parte dos planos de Abel Ferreira também um terceiro elemento, além do Bolívar, além da altitude do Bolívar, do adversário, um terceiro elemento para Abel Ferreira atrapalhou os planos do Verdão, diz aí português. Chora, Abelito. O primeiro gol para mim é precedido de falta. O árbitro foi tão rigoroso nas primeiras faltas, se vocês viram os primeiros 10 minutos, todas as faltas que os meus jogadores faziam, toques livres, o árbitro marcava todas, e foi isso que eu disse ao árbitro assistente. Tão rigoroso nos primeiros 10 minutos, eu estava à espera que ele marcasse a falta pelo critério. Portanto, o critério dele não foi igual. Esse é ponto número 1. Ponto número 2. Se ele dá amarelo ao Jailson numa transição em que a bola está no pé do Jailson, ele que está à frente do jogador, e não sei onde é que ele toca com a mão, se tocou na cara ou no corpo, onde toca e deu amarelo. Eu pergunto porque é que ele não deu vermelho ao jogador com o Mike. Eu gostava que o árbitro fosse lá abaixo ver como é que está o pé do Mike. Gostava que o árbitro fosse lá abaixo ver como está o pé do Mike. Algum demérito nosso também, houve demérito nosso. Como disse, eu, se tiver que resumir este jogo, dar os parabéns ao adversário, que não tem nada a ver com a terceira equipa. O adversário fez o papel dele, fez o jogo dele, mas não estava a contar com um terceiro adversário. Estava a contar que ia ser difícil aqui pela altitude, estava a contar que o Bolívar nos fosse criar muitas dificuldades, mas não estava a contar com uma arbitragem tão má, não estava. Isso não estava. Abel Ferreira reclamando do critério de arbitragem, que realmente foi muito rigorosa no começo da partida e depois deixou, por exemplo, o Mike tomar essa pancada aí, sequer foi marcada a falta. Teve a expulsão do Jailson pelo segundo cartão amarelo, consequentemente o vermelho, daí as principais broncas do Abel Ferreira. E quando eu digo que o plano dele ainda não deu certo para esse período de finais de Paulistão e estreia na Libertadores, é porque ele arriscou, perdeu na quarta-feira, mas se for campeão no domingo, como eu imagino, ganhando tranquilamente, não tranquilamente, mas eu acho que vai ser de goleada no frigir dos ovos, o Palmeiras sendo campeão paulista, o plano deu certo, Michele, porque na Libertadores, como disse o Bazejo aí em outro momento no programa, tem muita lenha para queimar, dá para recuperar. Daqui a pouco eu volto com uma informação importante em relação ao Água Santa, que está tentando um efeito suspensivo, conseguiu para a liberação de um jogador, mas o desfecho não foi dos melhores, mas conseguiu o efeito suspensivo. Vou falar também dos problemas do Abel, da possibilidade de time e das faixas de campeão que não estão por aqui, nos arredores do Allianz Parque, não. Eu explico já já. Ué, por que será, né? Por que será, né? Daqui a pouquinho os meninos vão comentar tudo que o Abel falou. Abel reclamou da arbitragem. Tá certo ou tá errado? Tá super certo. Super Também certo. acho. Porque o árbitro, ele errou no critério disciplinar, não técnico. Porque o jogador do Bolívar, ele deu uma voadora no Mike. Tanto é que o Mike saiu por conta disso, né? E o árbitro olhou. Não tem VAR? Tem VAR, claro que tem VAR. Quer dizer, então o VAR e o árbitro, os dois erraram. Então foi um erro coletivo. Não, isso então, sem falar também na falta do Jailson, que ele protege e atinge o rosto do jogador. Não era para cartão amarelo. Rendeu o primeiro cartão amarelo para ele, Por isso né? que o Jailson não foi era para expulso. cartão. Não era. O segundo cartão amarelo, sim, aí tá sim. certo. Mas tudo bem, mas aí seria o primeiro, né? Então, mas eu acho que o critério ele não usou para os dois lados. Ele usou só para o Palmeiras. Foi caseiro o juiz mesmo? Foi. Totalmente caseiro, e eu concordo com o Abel. O árbitro muito ruim, muito ruim.